Bom dia a todos vocês, pedindo paz no nosso coração, pedindo que Jesus continue nos abençoando, abençoando o nosso Brasil para dias muito melhores. Paz no seu coração, pedindo a sabedoria de Deus para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. Amados, hoje nós vamos continuar Atos 20 e nós vamos estudar de versículo 13 a 24. E o título de hoje é A Honestidade de Paulo. O exemplo da honestidade do apóstolo Paulo é algo que nós devemos sempre trazer no nosso coração e no nosso pensamento, porque nós, seres humanos, temos a vontade de dar aquele jeitinho, dar uma esticadinha na verdade para um benefício ou um resultado melhor. Mas nós vamos ver que a verdade de Deus, ela é uma só e é imutável. O nosso problema é que a gente tem que aprender como dizer a verdade, mas ela sempre tem que ser dita. Nós temos uma vontade muito grande de ter a aprovação dos outros. Eu tenho essa vontade e muitas vezes eu tenho que me policiar, principalmente as pessoas que eu amo. Eu quero que elas me aprovem, eu quero que elas me deem um positivo de vez em quando, falem comigo. Mas veja que isso não é relevante, mas é coisa que a gente traz no coração. O apóstolo Paulo trazia no seu coração que ele deveria redimir os judeus. E os judeus eram os seus piores inimigos, porque eles achavam que o apóstolo Paulo os tinha traído. Mas Paulo, todas as vezes que chegava em uma das regiões, ele ia primeiro pregar aos judeus. Muitas vezes o perseguiam, o batiam, ele saía corrido das cidades, mas veja que o apóstolo Paulo continuava fazendo o seu trabalho, persistindo sem omitir a verdade. A verdade que ele acreditava quando ele era um homem que perseguia os cristãos, é porque foi uma verdade que ele foi convencido pelos rabinos, pelos sacerdotes da sua igreja. Mas agora que ele foi convertido por nosso Senhor Jesus Cristo e ele conheceu a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, essa verdade passou a ser algo imutável dentro dele em tudo que ele pregava. Às vezes muitos de nós nos machucamos para fazer algo que nos interessa, para que tudo dê certo, para que tudo ocorra como a gente pensa que é certo. Mas veja que o apóstolo Paulo poderia simplesmente não ir a Jerusalém, ir para outro lugar, mas deixar Jerusalém do lado. Mas da sua honestidade ele sabia que ele teria que enfrentar Jerusalém. E ele está neste momento, neste capítulo, encontrando os seus companheiros de fé e já dizendo para eles que talvez será a última vez. E o apóstolo Paulo resolveu ir enfrentar os judeus de Jerusalém, que eram os seus compatriotas, e dizer a verdade como ela é, mais uma vez à frente deles com todo o seu amor e carinho. Veja, gente, é soberano e Deus quer que a gente ame os pecadores, mas Deus não quer que a gente ame os pecados deles. São duas coisas diferentes. Veja que o apóstolo Paulo um dia esteve no pecado, mas era por ignorância. Quando ele descobriu, ele desviou. Esse pecado do apóstolo Paulo do passado não era algo para ser amado por ninguém. Mas veja que o apóstolo Paulo, como pessoa,
e as suas circunstâncias, ele foi ensinado dessa maneira, ele foi convencido dessa maneira. Então, nós vamos ver que o pecador e o pecado são duas coisas diferentes. O pecado sempre pertence ao Satanás, o pecador pertence a Deus e pode ser redimido a qualquer momento. Vamos conferir essa fantástica palavra de Deus de hoje, depois eu tentarei explicar. Leitura de Atos, capítulo 20, versículos de 13 a 38. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Os amigos de Paulo, eles foram de Troas para Assos de navio, de barco, e lá ficaram esperando o apóstolo Paulo. Assos era mais ou menos 20 milhas de Troas, e o apóstolo Paulo preferiu caminhar essas 20 milhas para aproveitar e ir pregando a boa nova em todo o lugar que ele passasse. Aí, quando o apóstolo Paulo finalmente reencontrou seus amigos, está dizendo aí no versículo 15, que no dia seguinte eles viajaram para Quio e no outro dia atravessaram para Samos e depois chegaram a Mileto. Mileto é uma cidade que fica mais ou menos a 30 milhas de Éfeso. E Mileto, vocês devem se lembrar, é o lugar onde o matemático Pitágoras vivia.
Então, Mileto é um lugar muito famoso. Mas por que é que o apóstolo Paulo estava viajando mesmo? Porque ele estava tentando chegar em Jerusalém. Porque ele queria chegar lá em Pentecostes. Pentecostes ocorria cerca de 50 dias depois da Páscoa. Aí Paulo chegou lá e entrou numa fase de muita nostalgia ao se despedir dos seus companheiros da fé, porque o apóstolo Paulo já sabia que nessa viagem para Jerusalém ele seria preso. Então, ele chega a chorar ali com seus irmãos da fé, explicando para eles tudo o que ele achava que iria acontecer. Paulo chorava principalmente por causa daqueles que não queriam conhecer Cristo, sempre oferecendo muita resistência. E Paulo sentia muito porque ele queria realizar muito mais. Outros desses falsos cristãos e falsos profetas, eles pousavam um perigo muito grande para os cristãos convertidos. Então, Paulo estava falando seriamente com eles para resistir a tudo isso. Paulo pregou nas sinagogas, pregou na escola de Tirano e também de casa em casa. E o arrependimento continuava sendo parte das pregações de Paulo. Ele explicava a boa nova, ele explicava sobre o arrependimento e depois havia o batismo daqueles que queriam. E ele diz que agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá. Veja que, na realidade, o apóstolo Paulo tinha aquele senso de servir, ele ser um servidor do Pai, e ele estava sendo compelido pelo Espírito a ir a Jerusalém. Quer dizer, é algo que ele tinha que realizar, e ele simplesmente estava recebendo as ordens recebidas e indo a Jerusalém, não se importando com a sua vida pessoal, mas aquilo que era mais importante para o apóstolo Paulo era pregar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, era levar a boa nova, era fundar igrejas e expandir o evangelho do Senhor o quanto mais ele pudesse. Mas Paulo não saberia se ele iria ser preso em Jerusalém, até que ele refletisse nas profecias de Ágabo, que vou ler para vocês em seguida. Leitura de Atos 21, 11. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim, o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Pois é, gente, não sei se vocês se lembram, mas o apóstolo Paulo, bem no comecinho, ele havia fugido de Damasco com a ajuda de seus amigos, descendo a muralha de Damasco, que é uma cidade que pertence a Jerusalém. Eles desceram Paulo dentro de uma cesta para fugir dos guardas de Damasco que estavam guardando o portão da entrada. Essa cidade tinha apenas um portão para entrar e sair. O apóstolo Paulo descreveu para os seus amigos da fé o porquê dele não estar resistindo à decisão do Espírito Santo. Porque da verdade de Deus, da decisão de Deus e tudo mais, depende a salvação não só do apóstolo Paulo, mas de todos nós. Nós vamos terminar isso aqui amanhã, porque sem encerrar o capítulo eu não posso realizar nossos passos com Deus. Então, que vocês tenham um dia abençoado, cheio de paz, de felicidades ao lado de todos os seus na graça do Pai. Bom dia, meus irmãos, muita paz.
Música